Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a pós-graduação, ok? Vou trazer alguns materiais de referência, algumas normativas aí, algumas regulamentações, mas começo por aqui falando da pós-graduação usando a parte de perguntas e respostas do nosso Ministério da Educação, certo? Isso aqui está disponível na internet, quem quiser procure por esses termos, vai conseguir validar, tem muita coisa legal lá no Ministério da Educação, a parte de perguntas e respostas deles é bem legal, ajuda bastante a gente a tirar algumas dúvidas. Então, falando de pós-graduação, a primeira coisa que eu queria é diferenciar que existem duas modalidades básicas de pós-graduação no Brasil. A lato sensu e a stricto sensu. Cada uma tem suas metas e seus objetivos, certo? Então, vou ler aqui rapidinho, né? As pós-graduações lato sensu compreendem programas de especialização e incluem os cursos designados como MBA, por exemplo. Com a duração mínima de 360 horas, ao final do curso o aluno obterá um certificado e não um diploma. Ademais, são abertas a candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino, certo? Então a lato sensu, ela é tipo um MBA, vai ser uma pós-graduação do estilo lato sensu. Uma coisa importante, é aberto a candidatos diplomados em cursos de ensino superior. Ou seja, pós-graduação é aquilo que a gente faz depois, após a nossa graduação no ensino superior. Então, a gente vai fazer uma faculdade lá, faz o nosso curso, e temos que fazer mais coisas depois, muitas vezes, para melhorar a nossa qualificação, às vezes técnica. O curso de graduação ele tem uma ideia de te passar uma base dentro de uma área. A pós-graduação ela vai te aperfeiçoar dentro de outras áreas. Ou dentro de pegar uma área que você viu superficialmente na graduação e te deixar um especialista naquilo. Por isso, especialização. No caso da lato sensu, em especial, assim, né? A stricto sensu, vamos lá. As pós-graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado, aberto a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação, que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos. Ao final do curso, o aluno obterá um diploma. No mestrado e no doutorado, sim, como resultado, obtém um diploma. Na pós-graduação lato sensu, é um certificado, ok? Então, tá, mas a diferença é só essa coisa do diploma e do certificado? Não, vamos olhar um pouquinho mais a fundo aí, né? Recorrendo aqui à parte da resolução de 2018, essa resolução número 1, de 6 de abril de 2018, e recorrendo também à resolução a número 1 de 3 de abril de 2001, vamos ver o que são os cursos lato sensu. Olhar para essa aqui primeiro. Então, artigo 1º, cursos de pós-graduação lato sensu, denominados cursos de especialização, são programas de nível superior, isso aqui é interessante, pós-graduação são cursos de nível superior, ok? De educação continuada, com objetivos a complementar a formação acadêmica, atualizar e incorporar competências técnicas e desenvolver novos perfis profissionais, com vistas ao aprimoramento da atuação no mundo do trabalho e ao atendimento de demandas por profissionais tecnicamente mais qualificados para o setor público, as empresas e as organizações do terceiro setor, tendo em vista o desenvolvimento do país. Então, os cursos de especialização são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação, que atendam às exigências da instituição aí, né, ofertante. Tá? Então, qualquer pessoa que fez um curso de graduação, obteve o seu diploma, pode realizar uma pós-graduação, seja ela lato sensu ou stricto sensu. Por enquanto, estamos olhando aqui a lato sensu. Porque, às vezes tem umas perguntas, é bem comum, ouço muito isso. Ah, mas eu fiz uma graduação tecnológica. Sim, graduação tecnológica é uma graduação, obtém um diploma, então você pode fazer uma pós-graduação. Não se preocupe, isso aí só tem um escopo diferente do bacharelado, da licenciatura, que a gente vai ver em outro vídeo qual que é cada uma. Mas eu acho legal ressaltar esse ponto. Ok? E uma coisa interessante aqui, vejam que a própria resolução fala que é para incorporar, atualizar, melhorar algumas características, competências técnicas.
Por exemplo, eu me graduei em sistema de informação, mas eu vi muita coisa lá, a parte de programação, eu vi parte de banco de dados, modelagem e vi alguma coisinha de gestão. Beleza, legal, mas eu quis me aprofundar, me especializar em governança de tecnologia da informação. Fiz uma pós-graduação lato sensu em governança de tecnologia da informação. Foram quase 400 horas ali dedicado exclusivamente à parte de governança. Então eu me especializei nisso. Outra coisa que aconteceu, chegou pandemia, comecei a dar aulas online, eu nunca tinha feito isso, eu não tinha esse costume. Eu precisava melhorar uma competência técnica minha em dar aulas, que é a minha profissão. Então eu fiz um curso de formação e ensino à distância. Então eu tinha uma defasagem técnica, dar aulas à distância, supri essa defasagem fazendo um curso lato sensu, que é um pouquinho mais curto e atende um ponto específico, porque ele vem complementar, ele vem atualizar, ele vem incorporar competências dentro já da minha formação, do que eu já tinha antes, ok? Por isso que ele é um pós-graduação, mas lato sensu, ele não vai ser muito aprofundado assim, ok? Então, os cursos de pós-graduação, lato sensu, oferecidos pelas instituições de ensino superior ou por instituições especialmente credenciadas para atuarem nesse nível educacional, independem de autorização, reconhecimento, renovação e reconhecimento, renovação de reconhecimento, né? E devem atender o disposto nessa resolução, essa resolução aqui, ok? Quem quiser, leia ela mais aprofundada. Então, inclui nessa categoria cursos de pós-graduação lato sensu, designados, por exemplo, o MBA, o meu em governança de TI, um MBA em governança de tecnologia da informação, ou equivalentes, ok? Então, tem aqui, né? Assim, pode ver, a instituição de ensino que quer oferecer isso, se ela já tem cursos de graduação, já é uma instituição de ensino, né? Não precisa autorização, reconhecimento, ela pode abrir ali esse curso. Não é tão jogado, não é tão largado assim. Os cursos de pós-graduação lato sensu ficam sujeitos à supervisão dos órgãos competentes, precisa prestar conta se for solicitado, mas começar um curso de pós-graduação lato sensu para uma instituição de ensino é algo mais simples. Ela pode ofertar de uma maneira um pouco mais rápida. Isso. Então a ideia é essa, atender uma demanda que esteja ali. Então a instituição virou e falou: quero abrir o curso de formação e ensino superior. Tá, pode. Formação e ensino à distância. A instituição vai lá, abre, oferta o curso, depois faz qualquer outro processo, né? Pode ser que preste contas ou não. Agora vamos falando um pouquinho sobre o próximo, o stricto sensu ali, quando a gente vai para o mestrado e doutorado. Esses aqui, eles são, e sim, pelo que eu converso com as pessoas, em geral é um processo já menos conhecido. E vamos ver o que eles fazem, né? Estou pegando aqui a resolução número 7 de 11 de dezembro de 2017, ok? Então vou me basear nela para falar o que eu tenho para falar sobre mestrado e doutorado, ou seja, pós-graduações stricto sensu. Artigo 1º. Constituem programas institucionais de pós-graduação stricto sensu os cursos de mestrado e doutorado regulares, pertencente ao Sistema Nacional de Pós-Graduação, avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Para quem faz pós-graduação stricto sensu, ouve bastante falar dessa CAPES aqui, ela é bem importante para a gente. Tá? Submetidos à deliberação da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, CES, CNE, e homologados pelo Ministério da Educação. Então, percebam que, assim, criar um programa de pós-graduação stricto sensu já é algo extremamente difícil. Abrir um novo curso passa por critérios avaliativos muito mais fortes. Tá? Os cursos de mestrado e doutorado são orientados ao desenvolvimento da produção intelectual comprometida com o avanço do conhecimento e de suas interfaces com o bem econômico, a cultura, a inclusão social e o bem-estar da sociedade. Vejam que aqui a ideia não é você desenvolver uma habilidade técnica, já é desenvolver produção intelectual, é gerar novos conhecimentos, com o objetivo de avanço, com o objetivo de inclusão social, bem-estar, mas aqui a ideia é que você produza novos conhecimentos para a sociedade. Essa é a função do stricto sensu. Diferente do lato sensu, que vem para suprir uma necessidade mais técnica, técnica especializada, a stricto sensu vem para a produção de conhecimento.
Os cursos de mestrado e doutorado se diferenciam pela duração, complexidade, aprofundamento e natureza do trabalho de conclusão. Ok? Então, o que tem de diferente o mestrado e o doutorado? O mestrado, em geral, vai ser um pouco mais curto, vai ser um pouco menos complexo, vai se aprofundar um pouco menos e vai entregar uma dissertação ao invés de uma tese. Tá? A conclusão dos cursos de mestrado não constitui condição necessária ao ingresso em cursos de doutorado. É possível, embora agora uma opinião, eu não recomendo, mas é possível você ir para o doutorado sem fazer o mestrado. Só que, pelo menos para mim, isso trazendo a minha experiência de vida, no mestrado eu aprendi muito. Foram coisas que me adiantaram demais na hora que eu cheguei no doutorado. Ok? Então, a gente vê aqui seguindo abaixo, que tem muitos critérios, o processo de avaliação e do processo autorizativo de cursos de mestrado e doutorado, tem muito mais coisa para baixo depois do artigo 4 aqui, né? Mas é um processo bem complexo, não é algo muito simples. Então, abrir um curso para a instituição que quer começar um curso stricto sensu, vai ter bastante trabalho, vai ter bastante dor de cabeça, diferente do lato sensu, que é feito por uma coisa rápida, muitas vezes atender uma demanda do mercado ali, gerando uma especialização, ok? E recorrendo aqui ao parecer de 1965, onde foi definido o que eram cursos de pós-graduação aqui no Brasil, eu acho esse documento bem legal, quem tiver paciência e curiosidade, vale a pena uma leitura nesse documento. Ele traz algumas coisas aqui que eu achei legal destacar para a gente poder falar sobre mestrado e doutorado, que são essas coisas, né? Então, lá no finalzinho desse documento, ele tem um resuminho do que eu consegui abstrair desse documento, quais são as principais, um resumão da coisa. O item 8, 9 e 10, para mim, foram os mais relevantes, eu achei bem legais. Então, o estabelecimento deve oferecer um elemento, que o estabelecimento, a instituição de ensino que está ofertando o curso stricto sensu, deve oferecer um elenco variado de matérias, a fim de que o candidato possa exercer a sua opção. As matérias de preferência serão ministradas sob a forma de cursos monográficos, dos quais, seja em pré-leções, seja em seminários, o professor desenvolverá em profundidade um assunto determinado. Então, um pouquinho diferente da graduação, que é aquela coisa, o professor expõe um conteúdo, você lê livro e faz uma prova, a ideia, sugestão, lógico, cada instituição tem a sua liberdade, o professor tem liberdade total para escolher. Então, assim, você vê que aqui eles falam preferencialmente, né? Então, de preferência, não é uma obrigação, mas a ideia é que no curso stricto sensu, mestrado e doutorado, as disciplinas não sejam voltadas a fazer uma provinha, decorar um conteúdo. A ideia é que haja ali exposição, o aluno tenha contato, esteja numa situação mais voltada à pesquisa. E vai aprender o conteúdo em profundidade, né? Determinados assuntos. E outra coisa, repara que isso aqui, um elenco variado de matérias. Na pós-graduação stricto sensu, a gente tem que ter autonomia para decidir coisas, para saber o que a gente vai aprender, para que lado vai caminhar, qual matéria eu quero. Você não vai fazer todas que estão ali ofertadas, ok? Então, o candidato ao mestrado exige-se uma dissertação, sobre a qual será examinado, em que revele o domínio do tema escolhido e a capacidade de sistematização. No mestrado, a ideia é que você consiga ter um tema que você domine, você escolha um tema e consiga entender a fundo esse tema, e também tem a habilidade de sistematizar o que você aprendeu desse conteúdo, você consiga provar por meio de uma dissertação que você tem esse profundo conhecimento, que você consegue demonstrar isso de uma maneira sistematizada, para que outras pessoas possam, inclusive, validar, é o processo avaliativo final, a apresentação da tese, e garantir que você realmente chegou a esse nível, ok? Isso é o mestrado. E para o grau de doutor, requer-se defesa da tese que represente trabalho de pesquisa importando em real contribuição e para o conhecimento do tema. Quando a gente fala contribuição no mundo da pesquisa, em geral a gente está falando de gerar um novo conhecimento. Então, para o doutorado, você vai ter que desenvolver uma tese, provar que essa tese é real, né? E trazer uma contribuição para uma área do conhecimento. Melhorar um algoritmo que já existia ou construir um novo algoritmo, por exemplo, na computação pode ser algo assim.
Tá? Não necessariamente, eu vou ter que construir um foguete, uma nova nave espacial. Não, às vezes você vai construir um parafuso novo para a nave espacial que otimiza todo o processo. Tá? Então, mas tem que ser algo novo, você tem que conseguir criar isso e provar. Isso de maneira sistematizada, igual lá no mestrado, e com profundo conhecimento também. Por isso que eu falo, eu gostei muito de ter feito o mestrado antes do doutorado, porque eu aprendi as técnicas no mestrado e usei no doutorado. Tá? E o programa de estudos do mestrado e doutorado se caracterizará por grande flexibilidade, deixando-se ampla liberdade de iniciativa ao candidato, que receberá assistência e orientação de um diretor de estudos. Constará o programa, sobretudo, de seminários, trabalhos de pesquisa, atividades de laboratório com a participação ativa do aluno. Então aqui não é mais uma coisa que o professor te dá uma lista de exercícios e você responde. O professor te estimula e você faz. Não. Quando você chega no stricto sensu, no mestrado e no doutorado, dá uma invertida nisso. A principal iniciativa, a principal atuação tem que ser do candidato, do aluno, não mais do professor. O professor, ele vai te dar alguma assistência e orientação, mas sempre trabalhando em desenvolver a autonomia do estudante. Você tem que desenvolver, conseguir fazer as suas coisas. Eu ressalto esse ponto porque eu já ouvi coisas, mas meu orientador não me ajuda, ele não me ensina a programar. Ele não é mais um professor seu, ele é um orientador. Ele vai te orientar o caminho onde você pode aprender, onde você pode publicar, alguma pesquisa que ele viu que talvez seja interessante, mas ele já não vai mais fazer nada por você. Isso não deveria acontecer. Pode ver que já é previsto desde 1965, na definição dos cursos de pós-graduação, de que ele vai ofertar assistência, orientação, e não é um professor que vai te ensinar alguma coisa. Então, na stricto sensu, a liberdade e o estímulo à iniciativa do candidato, né, o candidato tem que ter isso muito forte. Então, às vezes é um choque um pouco grande chegar no mestrado, porque você vê que não tem mais essa, igual também, quando você termina o seu mestrado e não tem uma prova que você faz, é pela defesa da dissertação o mestrado. E quando a dissertação vai estar pronta? Quando ela estiver pronta, quando você chegar a esse domínio do tema escolhido e a capacidade de sistematização. Não tem uma coisa muito rígida, então é um processo um pouquinho diferente dos cursos de graduação. Então, em resumo, lato sensu vem aí em geral para melhorar ou ampliar uma capacidade técnica evoluída, já uma parte bem que você viu na graduação, mas deixar aqui avançado. Por exemplo, fiz graduação em ciência da computação, gostei de banco de dados, quero me especializar, vou ser especialista em banco de dados, faço uma lato sensu. A stricto sensu, mestrado e doutorado, já tem uma ideia mais de produção de conhecimento, não é tão técnico, a ideia é gerar contribuições, novos conhecimentos aí, ok? Então beleza, pessoal, era isso que eu queria falar um pouquinho sobre pós-graduação. Teve a minha opinião, mas também teve uma fundamentação aí na parte de legislação. Muito obrigado.